Então, vamos fazer uma revisão do circuito trifásico, né? Montagem em estrela. Nesse circuito temos 3 lâmpadas ligadas em estrela, né? Onde cada lâmpada é alimentada por uma das fases, né? Então, temos 3 fases aqui e o neutro na parte de baixo, né? Está aqui embaixo, onde os bornes vermelhos são as fases e os bornes pretos são o neutro, né? Então, o primeiro passo aqui seria ligar a bancada da rede trifásica, né? Assim as 3 lâmpadas acenderão. Aí aqui, né, temos 2 procedimentos. No circuito em estrela, né, o que vale a pena relembrar é que a corrente de fase é igual à corrente de linha, né? Então, medindo aqui, né, vamos começar medindo a tensão, né, a tensão de fase. Onde que fica, como eu consigo diferenciar neste circuito o que é fase e o que é linha, né? Basta verificar, né? Fase seriam as tensões que estariam aqui perto da lâmpada, né? E linha são as tensões que estão longe, né? Então A, B está mais distante de uma lâmpada. Aqui de A a N, que é o neutro aqui, a tensão da fase A até o neutro, né? E aqui temos a tensão da fase A, né, até o B, que é outra fase, né? Então, a tensão entre a fase A e N é tensão de fase, né? Então, vamos começar medindo a tensão de fase. O que sempre temos que prestar atenção, né? Se a gente está medindo alguma coisa que já vai na rede, ou seja, no mínimo, né, teremos 127, né? Aqui na nossa rede, no máximo, a gente pode obter 220. Então, para não correr risco, sempre a gente começa medindo das maiores escalas, né? Esse voltímetro aqui, no caso, ele vai até 600 volts, né? Ele tem o terminal comum, né, onde não precisa mudar, e a gente pode alternar, né, o nosso cabo, né, nos terminais de 150 volts, né, 300 e 600. Para não correr risco, sempre começamos na escala mais alta, pois, né, se a tensão que a gente medir for maior do que o máximo da escala, a gente pode danificar o aparelho, né? Então vamos começar, né, com a escala de 300. Na escala de 300, né, eu vou colocar o aparelho, né, para medir a tensão de fase, né, que é a tensão entre o neutro e uma das fases. Neutro e a fase A aqui no caso, né, nesses 2 pontos. Aí o aparelho já começa a fazer a leitura. Então, aqui no aparelho, né, a gente está na escala de 300. Portanto, se o ponteiro chegar até o final, independente da escala, né, se ele chegar aqui no 150, quer dizer que ele tem 300 volts. Se ele chegar no 300, na escala de 300, ele também tem 300 volts. Aí depende da escala. Vou começar fazendo a leitura pela escala de cima, na de 150. Eu vou fazer a mesma leitura nas 2 escalas. Na escala de 150, né, o que eu verifico? Se aqui o máximo que eu chego é 300 e aqui é 150, portanto 300, né, volts está para 150 na escala. Aqui na escala a gente está medindo, né, ponteiro aqui. Sempre temos que fazer a medida perpendicular ao aparelho, né? Então, se a gente está aqui na escala de, só aguardando o foco,
Então, o ponteiro está marcando no primeiro risco aqui ao lado do 60, né? Então, aqui esses maiores indicam as dezenas nessa escala. Então, aqui é 60, 70. Do 60 ao 70, temos exatamente 5 divisões. Portanto, a lógica é a seguinte: 70 menos 60, eu tenho 10, é a variação, né, do 60 ao 70. E nesse intervalo tem 5 divisões. Portanto, eu faço 10 dividido pelo número de divisões, são 5. Então, 10 dividido por 5, cada divisão vale 2. Então, se está no primeiro risco, a gente tem 62, certo? 62, né? É o que a gente tem. Então, a gente tem que 300 está para 150 na escala e 62, né, está para x de tensão, que a gente não sabe qual que é a tensão, né? Mas aqui a gente já consegue obter o fator multiplicativo, basta dividir 300 por 150. 300 dividido por 150 vai dar 2, certo? Então eu faço 2 vezes 62, resultando em 100 Como o ponteiro aqui, olhando com maior precisão, o ponteiro passou um pouquinho do 62 e ele também não chegou ao 64, então ele está no meio termo. Então podemos dizer que ele está com 63 volts, né? Por isso que é necessário olhar com o olho perpendicular ao aparelho. Se está com 63 volts, né? Então 63 vezes 2, né, vai dar 126 volts. Então a tensão que nós obtivemos aqui em fase é 126 volts, né? Que está com lógica, né, com a teoria de projetos, né, que um fase e um neutro, né, a gente pode obter ou 110 ou aproximadamente 127 volts, né? E agora vamos medir a tensão, né, de linha. Para a tensão de linha, né, basta a gente pegar os terminais mais distantes da lâmpada. Então eu vou pegar a tensão de linha entre A e a tensão de linha entre B, né, com as fases A, B e C, né? Na mesma escala de 300 aqui, né, pois agora a tensão aumentou, né? Estava antes, né, na escala de 150, a gente estava ali no 62, né, com maior precisão 63. Agora na escala de 300, né, o voltímetro, eu posso olhar também na escala de baixo, seguindo a mesma regra. Eu olho primeiro, né, aonde está ligado. Então a gente está ligado na de 300. Vou olhar na escala de 300 aqui. Então se o ponteiro chegar até o final, eu tenho 300. Se eu fizer 300 dividido por 300, o meu fator multiplicativo é o número 1. Então eu vou ter 1 vezes exatamente o que eu estou lendo. Aqui, né, neste aparelho, do 200 ao 250, né, a gente tem 2, 4, 6, 8, 10 divisões. Então, seguindo o mesmo procedimento, fazendo 150 menos 200, eu tenho 50, certo? Desses 50, eu vou dividir pelo número de divisões, que são 10. 50 dividido por 10 divisões, portanto, cada divisão vale 5, né? Então, aqui eu tenho 200, 205, 200 e... Aqui eu tenho, vou focar melhor a câmera. Aqui a gente tem 200, né? 205, 210, 215, 220, né? Bem onde o meu ponteiro está. Então, portanto, temos 220. E também
Então a nossa tensão aqui é 220 volts, né? Então sabemos, e essa variação, né, conforme vem da teoria, é raiz de 3, ou seja, se eu pegar 127 e multiplicar por raiz de 3, eu vou obter um valor próximo de 220. E agora, né, fazer o procedimento de medida de corrente. O que é importante lembrar é que no circuito de estrela a gente tem tensão de fase e tensão de linha. Porém, só temos no circuito estrela, né, a corrente de linha é igual à corrente de fase. Então eu vou medir a corrente, né, com o nosso alicate amperímetro. Aqui no alicate amperímetro temos várias escalas, né? Mas na prova só será necessário utilizar a escala de 2 amperes, né? Por ter maior precisão e por as correntes serem abaixo de 2 amperes, né? Então, vou colocar na escala de 2 amperes. Se eu vou usar um equipamento que nem esse para medir um equipamento onde eu não sei qual que é a corrente, aí o procedimento correto é começar na corrente mais alta e depois ir até abaixando, né? Eu vou aqui colocar a medida de corrente, medir a corrente aqui, ó. Pegando aqui, né, no cabo, né, que vem da rede, né? Vou medindo a corrente. O procedimento mais correto, o aparelho tem um pequeno chanfro aqui, né, com uma marcação. Então o cabo tem que estar próximo dentro desse chanfro aqui, ó, pode ter uma maior precisão na corrente. O que é possível notar que a corrente não varia. Agora se eu avaliar aqui o cabo, dá uma pequena variação de corrente no aparelho. Então aqui é onde tem a maior precisão na medida. Então temos 0,317 amperes de corrente, né? Uma corrente menor do que 1 ampere, 0,317, né? Aqui, o que pode acontecer errado? Medir a corrente do neutro, né? Como este é um circuito equilibrado, as 3 lâmpadas têm a mesma potência, a corrente do neutro tem que ser um valor muito próximo de 0. Tanto que neste caso, né, nem seria necessário o neutro, né? Quase não há corrente no neutro. Então, assim encerramos a revisão do circuito trifásico, né? Configuração em estrela.